Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos ricamente. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Paulo e eu tenho uma palavra de Deus para nós meditarmos e sei que por intermédio desta palavra Deus fará coisas lindas no meu e no teu coração. Como vocês bem sabem, eu não consigo ficar muito tempo falando, enfim, jogando conversa fora. Eu gosto muito de ir direto ao assunto, direto ao ponto. Pois bem, então vamos entrar na palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e no versículo 37. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo eles estas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Amém. Meus amados irmãos, nós vemos que após o dia de Pentecostes, a promessa do derramar do Espírito, ela se cumpriu na vida dos apóstolos, dos discípulos de nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos que o apóstolo Pedro se levantou com uma mensagem ungida, poderosa. E essa mensagem, ela fez um efeito muito forte, muito poderoso no coração daqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus. E aí nós vemos aqui no versículo 37, a Bíblia dizer que eles ouvindo estas coisas, compungiram-lhe o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Em outras palavras, o que podemos fazer para ser salvo? Aqui, meus amados, eu deixo esta pergunta: o que podemos fazer para ser salvo? Qual é a condição do homem para ser salvo? O que o homem depende para ser salvo? E nesta pergunta que eles fizeram para Pedro e para os demais apóstolos, eu quero colocar o tema desta mensagem dizendo o seguinte: 4 condições indispensáveis para o homem ser salvo. E a primeira condição para o homem ser salvo é o novo nascimento. Ninguém pode ser salvo se não nascer de novo. Ninguém pode ser salvo se não nascer da água e do Espírito. Jesus, pregando a sua palavra para Nicodemo, chefe de Israel, um líder de Israel, Jesus, ele foi indagado por Nicodemos acerca da salvação, acerca do reino de Deus, acerca do mundo vindouro. Jesus, ele foi bem enfático ao responder para este príncipe de Israel. E Jesus disse o seguinte para ele: é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Jesus, então, ele coloca a primeira condição de Jesus é: temos que nascer de novo. Aleluia. O novo nascimento tem que ser genuíno, verdadeiro. O novo nascimento tem que ser feito conforme a instrução que a palavra de Deus dá. O novo nascimento não é uma emoção do coração do homem. O novo nascimento não é uma coisa criada pelo homem que pode ser feita
de qualquer forma e de qualquer maneira. Não. O novo nascimento é uma obra poderosa do Espírito de Deus na vida do homem. E para este homem receber o novo nascimento, para a pessoa receber o novo nascimento, a Bíblia diz que primeiro ela tem que crer no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É impossível alguém querer nascer de novo se não crer no Evangelho. É impossível alguém querer nascer de novo se não aceitar as palavras de Cristo. É impossível alguém querer nascer de novo e não fazer como Jesus disse. Jesus disse que o homem prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha. E Jesus explicou o que é edificar a casa sobre a rocha. Edificação de uma casa sobre a rocha é ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então, o primeiro ponto, a primeira condição do homem ser salvo é o novo nascimento. O novo nascimento é uma experiência de vida nova. Toda aquela vida que a pessoa andava, vivia, praticava, ela é abandonada, ela é deixada para trás, ela é, também podemos dizer, destruída dentro do seu espírito, dentro da sua mente, dentro da sua consciência, dentro do seu coração. Tudo aquilo que a pessoa vivia automaticamente vai sendo destruído e a pessoa começa a nascer de novo. Oh, glórias ao nome do Senhor. É impossível alguém bater no peito e dizer que nasceu de novo se vive da mesma vida que vivia antes de conhecer a Cristo. É impossível alguém ser identificado como um crente que nasceu de novo se ele anda na mesma vida de bebida, de jogo, aleluia, se ele anda na mesma vida de prostituição, de mentira, de cigarros, de tabacos, de drogas, aleluia, glória a Deus. É impossível, meus amados irmãos, alguém dizer que nasceu de novo só porque é religioso e conhece alguns textos da palavra de Deus. É impossível alguém dizer que nasceu de novo se essa pessoa, ela ama desesperadamente as coisas deste mundo. O novo nascimento é uma nova vida, uma nova identidade, uma nova expectativa de vida na presença de Deus. Oh, aleluia! Uramandagamashandaramahaya. Oh, glórias ao nome do Senhor. Este é o primeiro ponto. Esta é a primeira condição para o homem ser salvo, o novo nascimento. Para ser uma nova criatura, ou seja, aquela criatura velha, ela foi destruída, ela foi deixada, aleluia. E meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada diz em 2 Coríntios, no capítulo 5 e versículo 17, que nós temos e somos uma nova criatura. Olha o que diz a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus, no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 5, para os irmãos ver que as coisas, meus amados, não é como nós pensamos, mas é como a palavra de Deus diz. E diz assim, versículo 17 de 2 Coríntios, no capítulo 5, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia, glória a Deus. Então, uma nova criatura, aquele que está em Cristo, aquele que diz que está em Cristo, é evidenciado. Por quê? Porque todos que olham para ele diz: aquele era o fulano, mas olha como ele está hoje, ele mudou de vida, ele foi para a igreja, ele abandonou isso e deixou aquilo outro, olha como ele está. Aleluia, ele se separou do pecado, ele se separou daquela vida de mentira, aquela vida que ele vivia com a boca cheia de palavrões, ele abandonou os jogos, ele abandonou as noitadas, ele abandonou as drogas, ele abandonou a prostituição, ele abandonou a vida que ele levava, aleluia, até o jeito de se vestir dele é diferente agora, o jeito que ele fala agora é diferente, com educação,
educação, com respeito, aleluia. Ele era um homem brabo, ela era uma mulher nervosa, mas hoje, olha que calmaria, olha que brandura, olha que amor. Ele era apegado ante as coisas do mundo, a coisa material, mas hoje quando ele vê alguém passando necessidade, ele estende a mão, ele é uma nova criatura, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui, meus amados, é o primeiro ponto, é o primeiro item, é a primeira condição para o homem ou a mulher ser salvo, ter um novo nascimento. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Qual é a segunda condição para o homem ser salvo? Escute, o nome escrito no livro da vida. Ninguém será salvo se não tiver o seu nome no livro da vida do Cordeiro. É impossível ser salvo se o meu nome e o teu nome não estiver no livro da vida. E isto, meus amados, isto se dá quando a pessoa ela se volta para Deus. Quando uma pessoa ela se entrega para Deus. Quando uma pessoa ela deixa o evangelho mudar o seu caráter e o seu coração. Deus de antemão, ele antecipa o nome da pessoa no livro da vida. Mas a pessoa, depois de ser resgatada por Deus, ela tem que ter uma permanência na palavra do Senhor. Ela tem que ter uma permanência na presença de Deus. Ela tem que ter uma permanência em crer em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Nós sabemos que a força é Deus que dá, a graça é Deus que dá, o poder é Deus que dá, a unção é Deus que dá, a virtude é Deus que dá. Todas estas coisas que nós somos seres humanos falhos e pecadores, nós não temos, Deus nos dá para nós conseguirmos cumprir com seu propósito sobre a nossa vida. Então, meus amados, sem o nome escrito no livro da vida, é impossível ser salvo. Esta é a segurança do crente. O crente está seguro da sua salvação, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Oh, glória a Deus! E esta é a certeza que nós vamos morar na presença de Deus para toda a eternidade. Esta é a certeza que nós teremos de reinar com Cristo também nos 1000 anos. Aleluia! Esta é a certeza que nós temos também de participar, meus amados, participar do fruto da árvore da vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor! Esta é a segurança que nós temos. Por quê? Porque o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Por isso que eu sempre digo, não adianta ter um bom nome na sociedade, não adianta simplesmente ter bom nome no crédito, aleluia, nos bancos. Não adianta simplesmente ter um nome, meus amados irmãos, de pessoa importante, fluente. Não, o mais importante de todas as coisas é ter o nome arrolado no céu. A coisa mais importante para o crente é ter o nome escrito no livro da vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Esta é a condição para o homem ser salvo. Precisa se converter, precisa abandonar o mundo, precisa aceitar a proposta de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia! Esta é a condição para o homem ser salvo, é ter o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia, glória a Deus. A terceira condição para o homem ser salvo é ter paz com todos. Ter paz com todos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 18, na parte B do versículo, olha o que diz a Bíblia. Romanos no capítulo 12, versículo 18, diz assim:
se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. A paz reflete a natureza de Deus. A paz identifica a natureza de Jesus. Porque Jesus não era um homem irado. Jesus não era um homem iracundo. Deus não é um ser irado, iracundo. Bravo não, oh glória! Então isso identifica uma pessoa que quer realmente ser salva. Ela precisa ter a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia! Precisa ter paz com todos. Aqui a Bíblia está dizendo, se possível, depender de vós. Se possível, depender de vós. Se não é possível, amém. Aí o assunto é com Deus. Mas agora, se possível, se depender de vós, tende paz com todos. A paz parece uma coisa muito simples, mas não é. A paz é algo tão profundo, tão extraordinário, que quando alguém tem paz, ele tem equilíbrio espiritual. A sua vida espiritual está equilibrada diante de Deus. Ele consegue, meus amados, identificar as coisas. Ele consegue discernir as coisas com clareza, sem embaraço, sem perturbação, sem nuvens na sua mente e nos seus olhos. Alguém que tem paz no seu coração, no seu espírito, e procura exercer a paz para com todos, é uma pessoa que tem discernimento do mundo espiritual, é uma pessoa que discerne bem até mesmo as demais pessoas. Por quê? Porque ele tem a paz de Deus no seu coração. Aleluia! As coisas servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. A paz, meus amados, com as pessoas, ela tem esse objetivo de trazer a unidade, de trazer a edificação. Olha o que diz a Bíblia no versículo 19. E não vos vingueis uns aos outros. Amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e é eu que retribuirei, diz o Senhor. E não vos vingueis a vós mesmos, e não vos vingueis uns aos outros. Oh, glória a Deus! Mas a Bíblia diz que a Deus pertence a vingança. Ou seja, você está tentando ter paz, mas esta pessoa não quer ter paz contigo. Ela quer te prejudicar, ela quer te destruir. Ou seja, e no momento deste, essa pessoa tem que ser entregue para Deus. Você não pode se irar, você não pode querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Não adianta procurar advogado, não adianta procurar juiz da terra, não. Vá para os pés de nosso Senhor e Deus resolverá a causa por ti. Oh, glória a Deus! Não vos vingueis uns aos outros, diz a Bíblia. E este é um requisito para ser salvo. Esta é a condição. Olha o que diz a Bíblia na carta aos Hebreus. Vamos ler mais um texto. Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Versículo de número 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Podia estar colocado assim: tem a santificação e a paz com todos. Mas a Bíblia diz em primeiro lugar: segui a paz com todos. Olha como a paz é importante, porque ela ainda entra aqui nesse texto um pouquinho antes da santificação. Porque não adianta ser uma pessoa que se santifica e ser uma pessoa que não tem paz com as pessoas. Você demonstra uma natureza pecaminosa, uma natureza, aleluia, formada pelo diabo. Por quê? Porque quando uma pessoa que não tem Deus, quando uma pessoa que não se converteu ao Evangelho de Deus, essa pessoa, ela procura fazer justiça com as próprias mãos. Essa pessoa é uma pessoa maligna, maquina o mal, planeja o mal, projeta o mal. Agora, quando se converte, quando nasce de novo, quando recebe a paz no seu coração, então ela consegue entrar
na santificação. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Seguir a paz com todos é mais uma condição para o homem ser salvo. Agora, meus amados, em quarto lugar, e este é o último ponto, 4 condições indispensáveis para o homem ser salvo. Nós vemos o primeiro, o novo nascimento. Vemos o segundo, o nome escrito no livro da vida. Vemos o terceiro, a paz para com todos. E agora, está aqui, e nós vamos ler também. A quarta condição para o homem ser salvo é a santificação. Não tem como fugir disto. É a santificação. E olha o que diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses. Vamos ler a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, e no versículo de número 8. Olha o que diz a Bíblia. Primeira Tessalonicenses 4:8, parte B. Vamos ler o versículo 7 e 8. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte que quem rejeita estas coisas não rejeita a homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Quem rejeita a santificação, rejeita não ao homem que está falando, ou ensinando, vivendo, não. Rejeita a Deus que dá o seu Espírito Santo. A santificação é um requisito também muito importante para a salvação. Quem rejeita o processo da santificação, da mortificação, da crucificação interior, esta pessoa não pode ser salva. Ela não tem condição de herdar o reino de Deus. Por quê? Porque a santificação é a vontade de Deus para o homem. O homem que deseja ser salvo precisa almejar a santificação. A santificação faz parte da salvação de Deus. Aleluia. De novo, versículo 7... 1 Tessalonicenses 4, 7, assim, portanto Deus nos chamou não para a impureza, mas para a santificação. Deus nos chamou não para a impureza. Em outro texto diz imundícia, mas é a mesma coisa, impureza, imundícia, tudo é sujeira, tudo é coisa que não agrada a Deus. Deus não nos chamou para isso, Deus nos chamou para a santificação. Oh, glórias ao nome do Senhor. Deus almeja que o seu povo se santifique. Aleluia. A santificação é o último ponto que eu vou falar, que é a última condição para o homem ser salvo. É lógico que tem vários pontos, meus amados, tem outros requisitos, mas eu quero me deter somente a 4. Olha o segundo ponto, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. 2 Coríntios, no capítulo de número 7. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. A parte B do versículo diz assim: tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Oh, aleluia! Oh, glórias a Deus! Este é um ponto importante da salvação. Olha o que diz o texto, tendo, pois, ó amado, tais promessas, purificamo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando-nos na santidade e no temor de Deus. Oh, aleluia! Quem quer ser salvo precisa entrar no processo de santificação. Tem que amar a santificação. Olha o que diz a Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 12 e 14. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus. Os 2 primeiros são dados por Deus, e os 2 últimos são cultivados pelo homem. Deus te dá o processo, Deus te coloca no processo
da santificação, mas a Bíblia diz que nós temos que querer a santificação, nós temos que almejar a santificação, nós temos que batalhar pela santificação, nós temos que guerrear pela santificação. Deus nos dá as armas e a condição, mas eu tenho que querer, eu tenho que fazer, eu tenho que correr atrás. Deus não fará tudo, eu tenho que fazer a minha parte e entrar para a santificação de Deus. Oh, glória a Deus! Os dois primeiros ocorrem instantaneamente, escute isso. Os dois primeiros aspectos da santificação ocorrem na hora da conversão, interiormente já entra em santificação. Por quê? Porque quando nós nos convertemos a Deus, Deus já perdoa todos os nossos pecados, o sangue de Cristo nos limpa, nos purifica, oh aleluia. Mas aí, meus amados irmãos, as coisas não param por aí. Agora o nosso velho homem, velha natureza, o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos tem que entrar no processo de santificação. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E isso vai depender também de nós. Não adianta dizer que Deus, eu vou ficar somente sentadinho, eu não vou orar, não vou jejuar, eu não vou meditar, não vou praticar, porque Deus vai me santificar de todas as coisas. Isso é uma mentira. Isso é uma coisa, meus amados, de gente preguiçosa, gente que não quer se esforçar, gente que não quer pagar o preço, porque quem quer pagar o preço consegue se santificar. Aleluia. Este é o último ponto que eu quero aqui encerrar, dizendo que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Essas são as 4 condições para o homem ser salvo. Aleluia! 4 condições indispensáveis para o homem ser salvo. E eu encerro esta mensagem dizendo: nós precisamos sempre nos humilhar diante de Deus. Porque muitas vezes o velho homem, a velha mulher quer ressuscitar, quer fazer coisas. Aleluia! Mas nós vamos para os pés do Senhor e Deus nos dá graça. E o velho homem e a velha mulher continua sendo crucificado para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Esta é a mensagem que eu tinha para transmitir ao vosso coração. Que Deus abençoe a todos ricamente. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilhe esta mensagem. Deixe o seu like. Deixe o seu joinha. Ative o sininho das notificações. E se inscreva no canal, ajude esse canal, e Deus continuará a abençoar a tua vida. Fiquem todos na paz de Jesus. Amém.